Então vamos lá? Bom, por que viver de aluguel no Brasil tem se tornado cada vez mais uma coisa ruim do ponto de vista financeiro e muita gente ainda não acompanhou isso porque não fez as contas da maneira adequada. Eu vou te mostrar como fazer a conta para entender se faz sentido para você viver de aluguel ou não, ou se faz mais sentido comprar um imóvel, mas já te adianto, no geral, tá fazendo mais sentido financeiramente comprar um imóvel. Então vamos lá, vamos começar com algumas contas aqui que dificilmente são feitas na internet e que por isso as pessoas acabam cometendo esse erro ainda. E é importante lembrar que aqui a gente não quer ser dono da verdade, eu vou tentar mostrar alguns números, mas existem diversas decisões pessoais, a gente vai abordar elas depois, pelas quais você pode preferir sim viver de aluguel por toda a sua vida, se você quiser, e não tem problema nenhum com isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir na calculadora do cidadão, né, do Banco Central do Brasil, porque tem os números mais acurados ali, você tem como fazer a correção de valores da melhor forma, e aqui a gente tem todos os índices financeiros, de modo que nenhum outro site tem. De fato, isso aqui é uma coisa muito difícil, porque esses números com exatidão só o próprio Banco Central é que tem acesso, né? Então, aqui a gente tem o IGPM, né, desde 1989, só que você tinha uma moeda diferente, o Cruzeiro Real. Ele foi a moeda que existiu no Brasil antes do real. Então, a gente não tem como utilizar a calculadora cidadã para fazer essas simulações se a gente vai partir de anos antes de 1995, porque aí você teria que fazer também a correção da moeda, e na hora que ele faz a correção da moeda, ele tem uma dificuldade muito séria de fazer. Ele faz a correção da moeda, só você teria que saber o preço do aluguel e das coisas em Cruzeiro Real, o que é muito difícil pra gente encontrar hoje em dia, né? Você tem que fazer uma tabela de conversão, é muito complicado. Até para as pessoas que viveram nesse período, é difícil elas conseguirem fazer essa conta aqui. Então a gente vai colocar aqui a calculadora cidadã para reajustar, né, pelo índice do aluguel, um valor a ser corrigido desde lá de 1995. Eu fiz uma pesquisa, por quê? Porque o salário mínimo na época era extremamente baixo. Se você pesquisar, então, o salário mínimo no Brasil, você vai perceber que em 1995 o salário mínimo era de R$100. Então, quando a gente vai calcular um aluguel de classe média naquela época, você vai ter algumas abstrações. A primeira coisa é que hoje a maior parte da mão de obra brasileira, ela tá ganhando próxima do salário mínimo. O salário mínimo em 1995, apesar de ser R$100, a classe média, ela ganhava muito mais, né, do que um salário mínimo, mas muito mais mesmo, tipo 7 vezes, 8 vezes mais do que um salário mínimo. Então, quando a gente fala de uma classe média nessa época, a classe média brasileira ganhava entre 600 ali e R$2.000, que era quase na paridade do dólar. Então, era uma classe média que ganhava até mais relativamente do que hoje, tá? Se a gente voltar, então, para pegar um aluguel de classe média, porque eu sei que a maior parte de vocês aqui são da classe média, a gente teria que considerar um aluguel de pelo menos o que vai ser considerado meio absurdo aqui, né? Porque você estaria falando de R$3.000 hoje em dia, você vai ter que colocar um aluguel aí de pelo menos R$150 pra gente ser sincero com relação a quanto esse aluguel custava lá atrás. Mas isso aqui você tá exagerando, etc. Eu não tô, pode perguntar, tá? Se você tiver familiares aí, pode perguntar. Eu também achei os dados super estranhos.